Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou Mohamed Ali e está Bruno Lima Rocha aqui. Nessa edição, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista especial, vamos conversar com Muna Umran, doutora em Teoria de História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professora do curso especializado em Relações Internacionais da Universidade de Campinas, professor de Relações Internacionais do Oriente Médio da PUC Minas Gerais. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida aqui no vídeo dessa transmissão. Agora vamos para o editorial com Bruno Lima Rocha. Bruno? Bruno, está me ouvindo? Gente, boa noite. Desculpa. Tá cortando muito, vocês me desculpem. Já teve um programa mais cedo que cortou bastante também. Pro editorial e assim consegue calcular. Tá, realmente é uma reflexão. Vamos lá. Vou trazer aqui uma reflexão. Hoje foi a abertura da Assembleia Geral da ONU. Nessa abertura, foi muito divulgado o reconhecimento do presidente Lula de que estamos diante de um genocídio. Isso era para ser o mínimo, mas acaba sendo um fato virtuoso diante da negação e do silenciamento mundial. No momento em que o presidente Lula discursava, a delegação israelense não estava presente na conferência. Isso não é pouca coisa. Pela dimensão simbólica, a peça de vestuário que a primeira-dama estava usando, depois o Mohamed pode explicar melhor, tem origem ensino. Também não é. Mas chama a atenção. Desculpa. Ô, Bruno, desculpa, está cortando muito. Quer tentar sair e voltar? Oi, eu não sei o que fazer. Eu vou... Tenta sair e voltar, tá? Que eu vou aqui ler eu vou tentar, mas deixa eu tentar seguir o editorial para atrapalhar o programa, mas depois eu saio e volto. Vou tentar de novo, se não saio, tá? O que chama a atenção foi a agenda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quando acabou, o Brasil abre, né? Na sequência, veio os Estados Unidos. Quando termina a fala de Trump, e aí a gente já tem vários comentários em outras mídias a respeito, ele, presidente dos Estados Unidos, vai ter várias reuniões bilaterais. Uma delas, até a estúpida mídia oligopolista, ela chama reunião com países do Oriente Médio, que é uma demência, foi uma reunião com países de maioria islâmica. Evidentemente, ali estava representação, delegações da Organização de Cooperação Islâmica, que teve reunião de emergência junto com a Liga Árabe faz uma semana. E o tema que levou essa reunião de emergência
foi o bombardeio do Estado sionista contra o Catar, sendo que o Catar, a monarquia semi-absolutista do Catar, é uma aliada de longa data do Ocidente e oficiava de intermediária junto à resistência palestina, especificamente recebendo delegação do Hamas na sua capital. E a reunião de Trump com as delegações dos países de maioria islâmica teve o seguinte ponto, vejam só. Quando terminar a ocupação de Gaza, promover uma força, tipo uma força de paz multilateral, mas com maioria de profissionais militares dos países de cooperação islâmica. Isso chama muita atenção. Por quê? Porque ali naquela reunião, gente, tinha uma série de países que já têm acordo bilateral com os Estados Unidos, incluindo países que fecharam acordo recentemente e são parte do BRICS, como a Indonésia. Estava presente o Egito, estava presente algumas monarquias do Golfo. E aí fica a pergunta, quase uma pergunta cínica, né? Se a ocupação militar em Gaza, após a suposta retirada das forças sionistas, então a conta da segurança, da repressão ao povo palestino para construir a Riviera da Morte vai ficar para os países de cooperação islâmica? Porque essa conta não fecha. Faz 2 semanas a gente estava nesse mesmo programa, debateu, anunciou a Riviera da Morte, e a Riviera da Morte, o projeto original, organizado, por sinal, pelo grupo de consultoria de Boston, o mesmo grupo que organizou a Fundação Humanitária de Gaza com mercenários da CIA, já estava querendo terceirizar a segurança. Seria organizada por veteranos das Forças Armadas de Israel e dos Estados Unidos. Então, essa mudança é uma mudança substantiva. Se tiver uma saída, uma retirada das forças sionistas de Gaza, Trump faz 1 semana falou na Riviera da Morte. 1 semana. 2, na verdade. A conta da segurança vai ficar para os países de maioria islâmica. E aí eu faço um contraponto e encerro com isso. Há 5 dias atrás, foi fechado um acordo, mas um acordo seríssimo. Seríssimo. Um acordo entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Este acordo é de segurança mútua. E o governo de Islamabad entrou. O Paquistão é um velho, antigo sócio comercial e cliente de armas da China. A China é a maior investidora física no Paquistão. A China organiza a aproximação diplomática entre a Arábia Saudita e Irã. E essa intermediação securitária da Arábia Saudita, desculpa, tá difícil, da Arábia Saudita com o Paquistão, evidentemente foi intermediada por Pequim. Então eu chamo a atenção para esse fator. Enquanto o Trump corre, e corre muito, para tentar assegurar numa suposta Gaza desocupada, vai saber o que vai sobrar de Gaza também. A monarquia do Golfo, a aliada histórica dos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita, é a primeira monarquia do Golfo aliada dos Estados Unidos. Tem uma sumidade em história na nossa frente aqui que não vai deixar mentir. Tá? Se alguém quiser apelar para Hollywood, tem um filme do Antônio Bandeiras, um filme muito cretino, chamado Um Príncipe do Deserto,
tem esse título em português, que narra a aproximação dos capitais texanos para a bacia petrolífera do Hijaz, substituindo a presença britânica pelo estadunidense. Então, nós estamos falando o quê? Eu vou repetir. A proteção da Saudi Aramco passaria, em última instância, não ao Comando Central e não à Quinta Frota dos Estados Unidos. Passaria à Força Missilística do Paquistão e a sua força aérea, que ela é impressionante. E ao longo do século XX, forneceu vários voluntários para lutar junto aos países árabes contra o Estado sionista, em vários momentos. Fica aqui essa observação. Quem vai dar o primeiro salto? Israel vai provocar a Arábia Saudita como provocou o Catar? Espero que sim. O Paquistão vai bancar a resposta? Ou vai ficar tudo no faz de conta dos meandros diplomáticos e vai terminar, encerra com isso editorial, com a força securitária da Riviera dos genocidas sendo financiada pelos tributos e impostos dos bazares e dos pequenos comerciantes de cidades de maioria islâmica? Fica essa pergunta. Não, eu só sei de uma coisa. Isso eu sei. Salah ad-Din não libertou Al-Quds fazendo acordo com o cruzado nenhum. Perfeito. Encerro com isso o programa. Muito obrigado, Bruno. Excelente editorial. Seja bem-vinda, Muna Amram. Bom, como o editorial já iniciou, né, dizendo, né, a semana iniciou bastante agitada no cenário internacional, né? Muitos reconhecimento a Palestina tardiamente, né? E hoje iniciaram os discursos da Assembleia Geral da ONU. Eu gostaria, assim, da tua percepção, da tua análise em relação a esses últimos acontecimentos, conhecimento da Palestina e os discursos, Lula, Trump, etc. Bem-vinda, Muna. Obrigada pelo convite. Finalmente a gente conseguiu se encontrar. Essa semana foi bem agitada, né? Esses reconhecimentos todos que estão acontecendo tem um atraso histórico de pelo menos 78 anos, o direito dos palestinos sobre a terra, que pelo menos, né, eu sempre falo, que já que houve a partilha, então que os territórios, né, que a partilha seja respeitada, que ela não é desde 48, com a guerra. Então, tardiamente, a Inglaterra, a França, Portugal, eu vou falar mais da Inglaterra e da França, que foi o mandato britânico que deu de presente, né, permitiu que fosse criado o Estado de Israel. Então, uma semana bem agitada e que nós estamos assistindo, apesar das críticas do Trump a eventos, mesmo tardios, é bem sintomático, porque assim, eu não vejo que vá, em termos de efeitos práticos, não haverá efeito prático algum. Eu entendo dessa maneira, a curto prazo. A curto prazo, nós não temos nenhum efeito prático, sobretudo porque há um problema interno, que é a presença dos colonos cercando a Cisjordânia, que já há colonos cercando Gaza. Então, na Cisjordânia já são entre 500 mil e 700 mil colonos. O que fazer, né? Então, cria-se um problema, que aí é Israel que vai resolver, que é um problema deles, mas não deixa de reverberar nos palestinos. E não é apenas o reconhecimento de um Estado árabe, como prevê a partilha. A partilha fala na divisão do Estado árabe, né, e no outro Estado. O que se quer é o reconhecimento da identidade palestina, essa identidade que não pode morrer. Então, nós temos isso, nós temos o discurso do presidente Lula, hoje, principalmente, que ele foi muito duro, eu achei, que é bom, né, na medida em que a gente via a indignação dele. Se nós olharmos para o passado, 2 anos, o Lula foi o primeiro presidente a usar o termo genocídio, né, e foi execrado por isso.
hoje ele falou também, e de novo, ele tem falado o tempo todo, né? Ele reconhece, né? Foi um dos primeiros a reconhecer que havia um genocídio, e chama a atenção, que eu acho também que é um aspecto positivo, que é um aceno também para o público interno brasileiro, porque ontem, se eu não me engano, ontem de ontem, a CONIB acusou de novo o presidente Lula de antissemita, por conta do apoio, né, do discurso que ele fez, falando que havia genocídio na Palestina. E levantaram, e aí ele acena hoje para esse público interno, claro, né, ele é um animal político, como ele sempre se define, já também pensando para frente, ele chama a atenção que é uma coisa importante, que isso tem que ser dito, né? Dentro de Israel e fora de Israel, há manifestações contra o genocídio em Gaza. Ainda assim, dentro de Israel é um número muito pequeno, né? 70% da população, 80% da população é radicalmente contra o genocídio, o que já é um número bastante significativo, e nós temos visto vozes de judeus se colocando contra o governo do Netanyahu e contra o genocídio. Quer dizer, o governo do Netanyahu ele já tem opositores desde que ele fez a coalizão. Então, eu vejo aí... Agora, me chama a atenção do Trump, hoje ele falando, que ele começa o discurso, depois de ele se autoelogiar, né, que ele é um narcísico, ele começa a falar em investimentos. Ele não toca em Gaza, mas começa a falar em investimentos. E me chamou a atenção isso, né? Porque ele está falando também. Então, para o Trump, qualquer situação vai se resolver na base do negócio. E é óbvio que ele vê Gaza como um bom negócio, né? A desocupação, a retirada, o extermínio de palestinos, a limpeza étnica para ele. E ele, na realidade, eu acho que ele não está nem aí se vai matar ou se não vai matar. Ele quer aquele terreno, aquele território, para fazer o seu resort, para fazer a sua riviera no Oriente Médio, né? Então, e o discurso dele hoje, eu fiquei pensando, conforme ele ia falando, né, que ele começou a falar que ele queria consertar a ONU, arrumar a ONU, que a escada rolante é ruim. Na verdade, ele também chamou a atenção, e que isso também é uma coisa que nós temos que nos perguntar, qual é o papel da ONU em todo esse contexto. Então, quando o Trump, na perspectiva dele, né, diz que ele chegou na ONU, não tinha bebedouro funcionando, não tinha escada rolante, o teleprompter, ele disse assim, é isso que a ONU tem para nos oferecer. Então, ele, né, é aquele convidado que ninguém quer ter, porque ele vai falar mal do anfitrião da casa, mas chama a atenção, porque isso é uma coisa que tem que ser dita também, qual é a eficiência da ONU nesse contexto. A ONU se mostrou totalmente fraca. O presidente Lula hoje, de novo, ele tem falado isso desde o seu primeiro mandato, na renovação do Conselho de Segurança, no fim do veto. Ele tem apontado isso desde o seu primeiro mandato, quando o Brasil já ainda pleiteava um assento permanente no Conselho de Segurança. Que eu acho que eu estou com um problema aqui de carregador. Desculpa. Coisa da tecnologia. Enfim. E aí, o presidente Lula hoje, ele falou de novo, ele voltou a essa pauta do Brasil, não do Brasil fazer parte do Conselho de Segurança, mas de haver uma renovação, porque é impraticável, é inaceitável que um país como os Estados Unidos, com seu poder de veto, elimine toda e qualquer possibilidade de um cessar-fogo, eu estou falando agora na questão da Palestina, pelo seu poder de veto. Simplesmente não está com vontade, simplesmente tem seus interesses em primeiro lugar, e mesmo que os 14 membros do Conselho de Segurança tenham votado a favor do cessar-fogo, os Estados Unidos vetaram. Então, realmente, eu acho que é um momento de nós olharmos e repensarmos o papel da ONU. A ONU, quando foi criada em 1945, num contexto da Segunda Guerra, num contexto em que a humanidade ficou assustada com as atrocidades que foram vistas. Então, ela se cria nesse contexto, né? Muitos países, esses países, os principais, as potências ainda com suas fontes, e
são 80 anos, praticamente, né? Para 80 anos agora, e que a ONU tem que ser realmente rever não só o seu papel, mas também a sua Constituição. E nesse contexto, o presidente Lula, eu acho que ele é muito feliz quando ele toca nesse ponto, né? Então, eu não sei se eu respondi nesse momento o que vocês querem, mas não sei se vocês vão me perguntar se eu posso prosseguir, como é que fica aí? Não, fica à vontade. Eu queria ter uma pergunta, fica à vontade. Eu só tenho uma pergunta, se a conexão deixar, Muna. Agora sim, bem-vindo, obrigado. Eu pergunto algo em relação a essa economia macabra, né? Porque é pura especulação a minha pergunta. A gente tem a possibilidade, a gente não, isso é a possibilidade do horror se transformar em resort de férias. Essa Riviera do genocídio em Gaza. Meu Deus. Não te Perdão, ouvi, tá falhando Bruno. muito A aqui. última coisa que eu possível vi foi imaginar a Riviera no Isso, eu consigo terminar a pergunta, acho que cair de novo. É possível imaginar, eu sei que é possível, mas como ficaria diante, sei lá, do que hoje é a sociedade civil Eu não ouvi. europeia muito mobilizada a favor Bruno, da Palestina? Muito Bruno, eu não ouvi, eu não estou conseguindo ouvir a pergunta. Oi. Não, tudo bem. Eu vou ter que mandar por escrito para o Mohamed, é o único jeito. Tá falhando muito aqui. Só um segundo. Mohamed, por favor, toca, por favor, que tá muito difícil aqui. Toco. Eu vou falar agora sobre o tema do nosso programa, né? Que é os lucros com negócios imobiliários e a guerra, né? Enquanto Gaza enfrenta uma das maiores tragédias humanitárias de todos os tempos, o plano de reconstrução estão sendo elaborados longe do alcance do público. Completamente à margem da população palestina. Os números revelam um futuro perturbador. Empresas e investidores, incluindo interesses vinculados à marca Trump, Gaza Trump, projetam lucros de 150 bilhões de dólares entre 2026 e 2030, transformando a tragédia humana em oportunidade comercial. Os gastos militares são a ponta do iceberg. Enquanto os Estados Unidos injetam 70,84 bilhões em operações de guerra entre 2023 e 2025, isto que foi injetado, né, em armamentos a custo perdido pelos Estados Unidos, Israel gastou 56,4 bilhões. A somatória, né, 126 bilhões. Seu próprio orçamento. Um fluxo ainda maior de capital está sendo planejado para a fase pós-conflito. Grandes grupos imobiliários e energéticos veem na devastada Gaza uma tela em branco para lucrar sem precedentes. Em torno de 30 bilhões em contratos de reconstrução de infraestrutura, estradas, energia e portos, dominados por empresas norte-americanas como a Halliburton e Bechtel, 10 bilhões com a venda de terrenos à beira-mar, áreas hoje habitadas por palestinos que serão apresentadas como oportunidade de investimento prêmio. 110 bilhões com a exploração de gás natural na costa de Gaza, recursos que pertencem ao povo palestino, mas serão controlados com parceria Israel-Estados Unidos. A marca Trump no projeto colonial desse mercado de futuro baseia na exploração, na expulsão de palestinos, até mesmo uma Riviera Trump. É possível. Donald Trump, que recebe 250 milhões do lobby pró-Israel em sua campanha, está posicionando para lucrar diretamente 2,5 bilhões em royalties pelo uso da sua marca em resort e complexos turísticos em terras palestinas ocupadas. Parcerias com construtoras israelenses como Azerlei Group, Silicon Binui,
que já estão atuando nas colônias ilegais da Cisjordânia. Esta não é uma hipótese distante, mas a continuidade de uma prática que converte política de Estado em negócios privados. A mesma lógica que orientou a transferência de embaixada norte-americana para Jerusalém agora determina a arquitetura financeira da ocupação. Não por acaso, o compromisso de Trump com seus apoiadores inclui enterrar o acordo nuclear do Irã e legitimar a anexação da Cisjordânia. A política externa transformou-se em moeda de troca, num jogo onde vidas humanas valem menos que contratos lucrativos. Gaza não é uma tragédia isolada, mas o resultado de um sistema de monetizar o sofrimento humano. Enquanto a guerra for mais lucrativa que a paz, os ciclos de violência persistirão, alimentados por interesses que prosperam com a destruição. Quando Trump profere obscenidades contra Netanyahu, quando atacou o Catar, onde ele disse como ele está me ferrando, né, reportado pelo Wall Street Journal, ele revela mais do que mera frustração pessoal. Expressa a frustração genocida de quem vê a limpeza étnica como um negócio que não avança em velocidade desejada. Sua raiva não nasce da preocupação humanitária, mas a lógica perversa do time is money, aplicada ao extremismo. Trump aprova tacitamente todos os planos de destruição em Gaza, desde que executados com eficiência acelerada de um projeto imobiliário. O problema de sua visão distorcida não é a violência em si, mas a resistência palestina que insiste em existir. Atrapalha a obra, como se vidas humanas fossem mero entrave burocrático a serem resolvidas rápido. É a convisão do capitalismo genocida, onde corpos palestinos são tratados como obstáculo ao lucro, e a persistência de um povo inteiro é reduzida ao atraso no cronograma do projeto colonial. Essa obra, essa Gaza, essa Riviera, né, ela é imoral, ela é uma aberração, dinheiro a qualquer preço, a qualquer custo, inclusive sujando o nome, sujando os Estados Unidos, sujando o povo norte-americano, né? Então, esse é o relatório, o estudo que eu fiz em relação ao tema do programa, né? De gastos bilionários com armamentos, onde a maior ganhadora das empresas de exportação de armas israelenses, né? E os povos sofrendo depois com os investimentos e, novamente, o ganho com reconstrução de Gaza, mas não para os palestinos. Bruno. O que a gente tem que ver aí, eu acho que não é só a questão das empresas da construção civil, né? Nós sabemos, né, foi o relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU, da Albanese, em que ela coloca que tem uma economia da guerra, né? Uma economia, um sistema econômico totalmente voltado, ela chama, se não me engano, economia do genocídio, a economia do genocídio, que não se limita apenas à venda de armas, né? A venda de armas é o produto final disso. Como essa arma chega, o petróleo, por exemplo, a Petrobras está sendo acusada, né, de fomentar essa economia do genocídio, embora a Petrobras tenha dito que não vende petróleo bruto, né, para Israel. Então tem uma dinâmica aí que botar só na conta dos Estados Unidos e de Israel é muito pouco. Eu acho que as nações europeias também têm interesse, os investidores árabes da construção civil também têm interesse. Até o Bruno me pergunta aqui, né, como é que ficaria a imagem das empresas. No capitalismo, ninguém está preocupado com a imagem.
né? Como vai ficar a imagem, né? Porque se nós formos pensar na Segunda Guerra, a Alemanha toda foi reconstruída em cima de escombros, em cima de corpos, né? A Inglaterra foi reconstruída, Londres foi bombardeada e foi reconstruída, enfim. Então, Hiroshima, que recebeu uma bomba atômica, foi reconstruída. Então, para o capitalismo, é reduzir muito a questão para dois países. E outra coisa, né? No capitalismo não há uma identidade, não há um nacionalismo, não há um país envolvido, são empresas, mega empresas de capital. Né? Você vai ter sócios árabes com sócios israelenses, muitas ocasiões. Né? Então, a coisa é muito além. É claro, sim, que tem o interesse dos Estados Unidos, de Israel, que já estão verbalizando, né? Durante muito tempo, Israel negou que, né, tentava, quer dizer, não dizia nem que sim, nem que não, mas essa última semana nós temos visto representantes do governo colocarem claramente, né, o que vai acontecer em Gaza. Assim que o Trump assumiu, ele falou nisso, depois tentaram negar que não seria bem assim, mas eu, pessoalmente, não me surpreenderia nem um pouco se os países do Golfo estivessem financiando também, fossem sócios nessa jornada. Né? Os países, a OPEP, qual é o papel da OPEP nesse momento? Né? Eu me lembro, né, em 73, quando houve a guerra Israel-Síria, né, Egito, que atacaram Israel, a guerra de 73, e depois houve uma resposta da OPEP. Eles subiram o preço do petróleo, foi quando a OPEP acordou e viu qual era o seu potencial. Qual é o papel da OPEP hoje? Né? Porque uma arma não se faz sozinha. Tem todo um mecanismo, né, que eu não sei como é que se faz uma arma, mas a gente imagina, né? Tem a metalúrgica. Quem é que está vendendo esse aço? Quem é que vende a pólvora? Então, essa economia do genocídio, ela é plural, no sentido de que ela tem diversas mãos atuando de diversos países. Ela é cosmopolita, posso até dizer que ela é cosmopolita, que não me surpreenderia em ver que a China esteja envolvida, que a Rússia esteja envolvida nessa reconstrução. Então, por isso, Bruno, sabe, as empresas não estão preocupadas, ninguém está preocupado com a imagem. Não, o negócio é vender. Da mesma maneira, por exemplo, em 2016, eu estive na Síria e me chamou a atenção uma coisa que eu vi algumas áreas sendo construídas, né? Subindo prédios, condomínios. E aí eu perguntei para a pessoa que estava comigo, eu falei, mas o que é isso? Em plena guerra, tudo bem que naquele momento o Assad estava conseguindo reconquistar Alepo, alguns pontos estavam, né, a guerra já estava numa situação da divisão depois das forças. Já tinham derrubado alguns pontos do Estado Islâmico. E aí a pessoa me falou assim, olha, uma fonte até do governo, falou assim, olha, o que aconteceu foi o seguinte, muita gente fugindo da guerra vendeu por qualquer preço o terreno. E os especuladores se fizeram a partir daí. E agora estão reconstruindo, porque eles sabem que essa guerra vai acabar em algum momento, e vão subir, vão precisar, essas pessoas que vão querer voltar, e vai ter gente que vai querer morar porque suas casas foram destruídas. O mesmo aconteceu no Líbano, depois da Guerra Civil. Né? Houve uma especulação imobiliária muito grande. O Hariri comprou tudo a preço de banana e depois ele reconstruiu e tudo bem, né? Reconstruiu o país, Solidaire, que é um ponto interessante, mas outras áreas que foram desocupadas, eles subiram condomínios maravilhosos, né? Dignos da Riviera Francesa. Então, em Gaza, o único problema que eu vejo hoje em Gaza, dentro dessa perspectiva capitalista, é que, os palestinos não quiseram sair, né? Eles foram forçados a sair, a sair de suas casas. 2, eles estão sendo levados de ponto a ponto da faixa de Gaza para serem mortos, porque é o que está acontecendo. Então, são drones atacando, são a fome como arma de guerra, a doença como arma de guerra.
Então, o que você vê aí é uma população que está sendo forçada, como aconteceu há 78 anos, a sair de suas casas e não tendo para onde ir. Uma situação muito diferente da população síria ou da população libanesa, que não era um genocídio, né, mas era uma guerra. De qualquer maneira, nenhuma guerra tem o seu lado positivo, né? As pessoas perdem tudo e querem, e todas elas, né, ninguém pode morrer por conta disso. Então, e aí uma outra coisa também que eu fico me perguntando, qual é a posição dos países árabes em relação a isso? Ninguém está falando nada. Agora que a Arábia Saudita se aproxima do Paquistão, mas tem uma questão que envolve eles também, além disso, que é o Baluchistão, né, que tem uma polêmica. Então, é uma maneira também de enfraquecer indiretamente o Irã, porque tem essa disputa, né, apesar do Paquistão, durante os ataques ao Irã, ter se posicionado a favor do Irã, a gente sabe que nessa fronteira, né, do Baluchistão, que chamam, você tem uma região que se estende do Paquistão, do Irã e do Afeganistão. Tudo bem que a maior parte está dentro do Paquistão, mas há grupos separatistas que são financiados pelo Irã. Então, essa aproximação da Arábia Saudita ao Paquistão não é uma coisa à toa, acaba tudo interligado. Então, mas voltando a Gaza, que é o nosso ponto aqui, todos eles estão secos para acabar com tudo que tem, né? E o Egito fechando suas fronteiras, né? Cobrando, vejam só vocês, no início do genocídio, o Egito cobrava para que os habitantes de Gaza, para poderem passar, né? Cobrava tipo visto, né? A permanência, o passe para eles saírem de Gaza até o Egito. Era uma empresa ligada ao presidente, ao Sisi. Então, na hora do lucro, a vida humana, ela não é nada. A vida humana, na situação de guerra, ela perde todo e qualquer valor, principalmente nesse contexto do século XXI que nós estamos vivendo, que é tudo... eu costumo dizer que, lamento muito ter que dizer isso, mas é o triunfo do capitalismo. E quem não vai rezar nessa cartilha está fora. Então, em questões morais, uma população que assiste a um genocídio calada, o mundo está. O que nós vemos, os líderes mundiais agora estão falando, as lideranças árabes agora estão falando, porque a causa palestina não é uma causa dos árabes, é uma causa específica. Eles usam a causa palestina no momento de conveniência, né? Os governantes usam no momento de conveniência, quando é conveniente a eles. Nós não vimos, por exemplo, passeatas, manifestações. Quantas manifestações nós vimos no mundo árabe contra o genocídio em Gaza? Eu não fiquei sabendo de nenhum. Tudo bem, podem dizer assim, mas ali são autocratas, há uma repressão. Dane-se, eram vidas humanas, né? Não houve nenhuma manifestação, não houve... A Arábia Saudita só parou com as negociações de normalização das relações com Israel para não pegar mal, né? No sentido de que nós sabemos que a Arábia Saudita é detentora, né, guardiã dos dois maiores monumentos do mundo islâmico, que é Meca e Medina. A Arábia Saudita poderia sim temer uma reação desse mundo islâmico, desses grupos mais radicais em situações de atentados. Então, eles não estão preocupados. A questão a ética e a moral foram destruídas, a ética e a moral mundial foram destruídas. Nós vimos claramente como elas foram destruídas com a guerra de Gaza. A humanidade mostrou a sua face. Lamentavelmente, nós falhamos como humanidade, porque nós estamos assistindo, como o presidente Lula hoje falou, é um genocídio televisionado. E a história não vai nos perdoar. Muna, a exceção é o país mais pobre da península, né? Que é o Iêmen. E esse reage, a população está na o espetáculo, a questão pobre. A gente viu ontem, né?
a Itália, o povo da Itália fechando, né, praticamente todo Jornalistas. o trânsito, né, da Itália. A gente vê a população, né, É isso que eu civil. falo, as populações estão indo às ruas. As Exato. populações nos Estados Unidos, na Europa, no mundo árabe, excetuando o Iêmen, que também vive uma situação de guerra civil, você não vê nada acontecendo. Muito pelo contrário, o que, o que as lideranças árabes estão. Agora mesmo, eu estava vendo o discurso do presidente libanês, a única que ele não usa o termo genocídio. Né? O presidente do Líbano não usa o termo genocídio. Né? Nós temos o presidente da Síria que não toca, muito pelo contrário, ele está massacrando as minorias religiosas no seu país. Né? O Irã, cada vez mais isolado, o Irã também não tem como, né? Ele foi bombardeado. Então, também sozinho, o Hezbollah destruído, acéfalo. Então, nós temos, num determinado aspecto, né, as forças de resistência desmanteladas, a população que poderia fazer alguma coisa, pressionar alguma coisa desses governantes, quieta, falando da população do mundo árabe, tá? E as lideranças árabes fingindo que estão negociando, né? Então, é uma coisa assim que a gente fica... Né? Então, eu falo, então nós... construir, vai todo mundo ser sócio. Eu tenho certeza, vai ter um monte de iate Qatar, saudita ali no Mar Mediterrâneo, na costa de Gaza. Tragédia, que tragédia. Bom, eu vou trazer aqui uma rapidinha aqui, de um sionista que quis, né, dar uma viajada, um mochilão que eles sempre costumam fazer, né? Fugir para um paraíso nudista grego e descobrir que os israelenses também são odiados lá. Achei que conseguiria esquecer os horrores de Israel e Gaza ao viajar para uma ilha grega remota e encantada, onde quase todo mundo anda nu. Ao me deparar com grafite com férias do genocídio, aqui não. A ilha grega, né, o paraíso, é em Somatrácia, no norte do Mar Egeu. A população, eu já vi também em bares sendo expulsos, em restaurantes sendo expulsos, né, os mochileiros, os genocidas sendo execrados pela população civil. Isso me mostra, né, que matam um palestino em Gaza, nascem 100 no mundo todo para reprimir o sionismo. E outra coisa que também me chama a atenção, né, é a forma com que se trata as pessoas como antissemitas, uma forma tão natural, né, achar que qualquer oposição ao genocídio é um movimento antissemita. Vomitam a forma antissemita como uma coisa que eles têm razão em cometer o genocídio. E eu vejo que existe um desvio de caráter na grande parte dessa população que hoje está em Israel, os sionistas em si, né? E o sionismo cristão também com esse desvio de caráter em apoiar ou fazer vista grossa ou não fazer nada em relação ao genocídio. Esses movimentos sionistas estão, né, ligados e seus tentáculos estão nos governos do mundo, nas economias, na justiça, né? E como na tua visão, né, a gente pode, como população, denunciar ou lutar contra esse sionismo, né, esses tentáculos, ou, sei lá, né, aceitar esses movimentos? Como a gente pode reagir? Esse sionismo que você fala, o sionismo de Jabotinsky, né, que era um terrorista mesmo, né, e que, lamentavelmente, predomina o pensamento,
até hoje predomina o pensamento dele. Mas nós temos assim, a questão do antissemitismo, você vê que historiadores judeus, e um deles, o Ilan Pappé, que teve recentemente aqui no Brasil, né, o Norman Finkelstein também, eles criticam esse esvaziamento, né, quer dizer, como o antissemitismo esvazia não a luta, assim, ele banaliza, desculpa, o termo banaliza qualquer crítica a Israel, né, aos judeus, quando o antissemitismo ele é uma colocação contra a religião judaica, né? E aí não é uma questão só política. Então, não se pode mais criticar Israel porque você vira antissemita. Então, é uma banalização disso sem precedente. E aí acaba gerando realmente o antissemitismo pesado, como nós estamos vendo, o que é lamentável também. Né? Eu acho que qualquer tipo... Hoje o Trump, no discurso dele, ele foi xenófobo, ele foi islamofóbico, ele foi racista. Então, da mesma maneira que a islamofobia ela nos atinge, né? O antissemitismo também, né? E aí, quando você vê certas situações que só aumentam o preconceito contra o Islã ou contra o judaísmo, eu acho que isso é uma questão, isso acaba se ficando muito perigoso, porque você acaba ignorando as pessoas, essas vozes dissonantes, né? Muitas vozes, inclusive, né? Se colocando contra, e aí você esvazia todo o movimento de respeito ao povo judeu. E me assusta muito mais, me preocupa muito mais. Então, assim, o sionismo como projeto do lar judeu, ele acaba na década de 40, né? Quando finalmente, para eles, né, eles conseguem esse lar judeu. Então, esse projeto de ter uma nação para esse povo, que erroneamente dizia, né, um país para uma terra para um povo sem terra, quando na realidade tinha povo naquela terra. Então, mas eles atingem esse objetivo em 48. E aí você vê uma mudança de postura, até por conta das milícias judaicas que se formam, que essas vão destruir tudo, né? Então, nós vamos ter o atentado ao hotel King David, nós vamos ter o massacre de Deir Yassin, né? E que personagens que faziam parte dessas milícias vão depois, que eram simpáticas ao sionismo de Jabotinsky, vão depois fazer parte do governo israelense, como um deles, como Menachem Begin, né? Então, eles têm essa história marcada de sangue, né? Marcada por sangue. Não se contentaram com as fronteiras que a ONU havia dado, né? E sempre com o falso argumento de legítima defesa, né? Legítima defesa eu ataco, legítima defesa, né? Quando atacaram o Irã foi um ataque preventivo, quando destruíram, né, começou o genocídio, era defesa, e se mostra uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Israel realmente é muito fraco, a inteligência israelense, que todo mundo cantava em verso e prosa, que era a melhor do mundo, se mostrou totalmente ineficiente, porque foi incapaz de perceber que estava sendo armado um ataque, né? Quando nós sabemos que há agentes infiltrados, né? Então, quando você vê isso, porque também essa guerra ela veio numa boa hora para o Netanyahu, que desde o início de janeiro de 23 estava sofrendo ações, manifestações, porque ele estava perseguindo o judiciário. Então, quando você vê isso, então essa guerra e junta ao desejo, certamente, da especulação. Então, não é só a guerra pelo poder. Hoje, eu estou vendo que esse projeto da guerra talvez já estivesse desenhado há muito tempo para que acontecesse o que vai acontecer, né, que é a especulação imobiliária. Então, e o que mais me assusta, sabe, Mohamed, não é o sionismo em si, né, esse pensamento do Herzl, mas o que me assusta mais é o sionismo cristão,
Esse é muito pior. Né? Eu acho que esse, sim, ele é antissemita. Esse, sim, é islamofóbico. Esse, sim, é instrumentalizado pelas forças, né? Aí sim eu vou falar, né? Por essas forças desse sionismo que predomina em Israel. Então, e você vê o sequestro dos símbolos judaicos por esse grupo. Né? Então, você vê, não é à toa. Então, a extrema-direita ela está no poder em Israel e está usando né, os símbolos judaicos, esse sionismo que está sendo visto hoje, que não é um movimento só no Brasil. Né? É um movimento crescente no mundo inteiro e muito bem usado pela extrema-direita. Então, quando você vê o Trump, né? Bom, os Estados Unidos, historicamente, são fiéis a Israel. Mas quando você vê a extrema-direita na América Latina, como no caso da Argentina e no caso do Brasil, se enrolando com a bandeira de Israel, eles não têm noção do que significa isso no sentido político, né? E aí passa a ser a bandeira de oposição à esquerda, né? Né? Que é muito forte. Se nós pensarmos nos grandes pensadores do comunismo, por exemplo, né? Eles são muitos são oriundos do judaísmo. Então, não é nem a questão religiosa que a gente está falando. Perfeito. E aí esse sequestro desses símbolos que a extrema-direita gosta de fazer, seja da bandeira nacional, seja das cores da bandeira, seja dos símbolos judaicos, né? O Edir Macedo, por exemplo, ele se apresenta como um rabino, né? Ele bota lá a barba, o quepá, enfim. Então, isso enfraquece e aumenta, sim, o antissemitismo. Isso enfraquece também, polariza muito mais. Quando nós temos que ter um momento de negociação, tem que negociar, porque senão vão ficar matando até quando? Né? Hoje em dia, se você me perguntar sobre a solução dos dois estados, eu vou dizer que é ingenuidade. Né? Não é possível a solução desses dois estados nas condições que estão hoje. E que essa solução dos dois estados ela foi enterrada em 96, quando assassinaram Rabin. Né? Quando o extremista israelense assassinou, e nós vemos aí o crescimento dos colonos na Cisjordânia e em Gaza. Então, eles não iam aceitar. E a ascensão do Netanyahu. Então, esse projeto, né, que nasce, que é natimorto, que é o projeto dos dois estados, né, ele jamais seria. Então, e hoje nós acreditarmos isso beira a ingenuidade, porque o que está acontecendo em Gaza matou, eliminou qualquer possibilidade de negociação e de paz de pelo menos 3 a 4 gerações. Nós precisamos de mais 80 anos para ver para tentar, de quem sobrou, negociar alguma coisa, e que não tem alternativa. Eu sou muito pessimista em relação ao que está acontecendo hoje. Né? Então, a gente não vê. Né? Então, há um sequestro, esse sionismo cristão é muito mais perigoso, porque ele é usado pela extrema-direita mundial e fomentado pelo Netanyahu. Ele é fomentado hoje pelo governo israelense, que é a maneira que eles têm de... Porque Israel está isolado no mundo civilizado. Israel está totalmente isolado. O reconhecimento do Estado da Palestina pela Europa isolou totalmente o Estado. Né? Então, eles precisam do apoio desse grupo que é ligado à extrema-direita, que são os cristãos evangélicos. Perfeito. Muna, inclusive, o Netanyahu, a semana passada, falou em economia de uma super Esparta, porque ele está sentindo o isolamento, né? E, inclusive, a fuga de capitais, né? E de empresas que estão começando a sujar seu nome com o genocídio. Né? E, de fato, estão sujando seu nome. Israel é conhecida até pela... Israel tem grandes empresas de tecnologia. Quando começou o genocídio, muitas dessas empresas saíram de Israel. Era onde tinha o capital deles. Né? E aí, assim, a gente vê, né? Quanto eles não gastaram, por que parou a guerra com o Irã? Porque o domo de ferro ele tem um limite
de uso. Né? Então, se eles continuassem a guerra contra o Irã conseguir, mesmo com o domo, o Irã fez um estragozinho, mas fez. Né? Se a guerra durasse mais uns 3 ou 4 dias, eles não teriam nenhuma capacidade de autodefesa. O domo não teria condições, né, de se manter. Cessar-fogo foi muito conveniente para. Claro. E foi um cessar-fogo muito estranho, né? Porque o Trump avisou que ia bombardear. Até hoje a gente não sabe o tamanho do estrago, porque a usina de Fordoce ela é bem profunda, ou seja, o estrago foi de 900 metros, é praticamente a superfície. O Trump avisou que ia atacar, os satélites registraram a retirada do urânio, e depois o Irã avisou que ia bombardear os Estados Unidos, né, foi no Catar ou na Arábia, né? Então, assim, ficou e acabou a guerra. Né? A Irã fez uma recuada tática, eu entendo disso, né? Tecnicamente eles recuaram, mas a gente sabe que saindo do acordo de proliferação não nuclear, e eu acho que precisa sair, né? No sentido de que, senão você não terá um equilíbrio de forças na região. O Irã é o único país que pode hoje, ao produzir as suas armas nucleares, as suas ogivas, não que ele vai sair, porque, veja só, né, eu vivi a Guerra Fria, e o grande pavor da humanidade era Estados Unidos e a União Soviética apertarem o tal botão vermelho que haveria a destruição mundial. Com a queda do Muro de Berlim, esse temor acabou, né, de uma certa maneira. Então, houve o desequilíbrio de forças. Tudo ficou centralizado na maior potência do mundo, que ficou os Estados Unidos. Hoje nós estamos vendo a derrocada dos Estados Unidos e eu acredito piamente numa recuperação do Irã para que ele possa equilibrar o poder na produção dessas ogivas. Não que ele vai sair atacando, porque a gente sabe que politicamente não é alternativa, belicamente não é alternativa, ninguém vai destruir a humanidade, porque senão não vai ter ninguém para comprar terreno em Gaza. Então, a gente faz a piadinha de mau gosto, mas não posso me furtar a ela. Mas é necessário, né? Porque só Israel pode ter a arma nuclear. Você esteve no Irã faz pouco tempo, né? Conta um pouquinho do Irã, assim, o clima político, econômico, porque é um país de sanções, né? Eu entendo muito essa tentativa de voltar a negociar com o Ocidente, retirar sanções para que possa, de fato, crescer de uma forma mais exponencial. Porque a economia, ela cresce, né? Lá no Irã, né? Sim, o que me surpreendeu, que eu pensei, vou ser muito sincera, né? Eu falei isso lá. Eu fui convidada para participar de uma cúpula sobre direitos humanos do Oriente. Então, aconteceu na universidade, foi em Teherã e em Qom, né? Foram as duas cidades que sediaram, e foi bem interessante, porque eu tive ali contato com pensadores, advogados ligados ao direito internacional, do mundo oriental. Então, você tinha paquistaneses, você tinha os países árabes, era Tunísia, Iraque, Líbano, só 3 países do mundo árabe, que agora me vem à mente. Você tinha o Paquistão, você tinha a Índia, então era assim, uma cúpula internacional de países do Oriente. E depois eu fiquei no Irã, né? Muito bem recebida, um povo muito hospitaleiro. Posso dizer que eu tive assim, um privilégio, né? Eu tive o privilégio de viajar nessas condições. Pensei que fosse chegar lá e encontrar um país na Idade Média, confesso, eu disse isso lá, eles caíram na risada comigo, porque por causa dessas sanções, né? Então você acha que não tem nada. E quando eu fui andar à noite em Teherã, eu me surpreendi muito positivamente, né? Os carros, né? Carros da indústria francesa, carros da indústria chinesa, cidades ultramodernas, né? E Teherã tem uma parte muito modernizada, me lembrou muito as grandes capitais dos países do Golfo, como Doha e como Dubai, né? Prédios imensos, né? A inflação, sim, é uma coisa muito alta para eles por causa desses embargos,
mas eu tive lá, logo depois, acho que umas 3 semanas depois, houve o ataque de Israel. Então, e é um povo que muito orgulhoso de sua história, né? Muito orgulhoso do seu passado persa. É um povo muito ciente de que eles não querem ser o Ocidente. Também é uma coisa interessante isso. Eles, quando se colocam contra o regime, não é para mudar radicalmente. Eles querem ter alguns direitos de escolha, mas a última coisa que eles querem é ser igual ao Ocidente. Então, por quê? Porque na mente, na mentalidade deles, isso ainda é um legado da Revolução Iraniana de 78, tudo, né, e os traumas do governo do Shah, tudo que vem do Ocidente liga à corrupção. Né? Então, mas eles também não querem que ninguém decida por eles, eles querem ter o direito de decidir o seu destino. Então, é um povo que eu fiquei muito encantada, né? Eu conversei com pessoas dos mais diferentes, fiz contatos com pessoas dos mais diferentes espectros políticos, né? No sentido, né? A gente que é pesquisador, você vai como quem não quer nada, eu fico fazendo análise do discurso o tempo todo, né? Então, uma coisa que sempre falam, né? Que o Ocidente tem fixação com a questão do uso do véu, né? Isso demonstra o atraso. O que a gente vê na realidade, sim, mas as mulheres elas querem ter o direito de também não usar. Elas não querem, quando elas, né, queimam, vamos dizer assim, entre aspas, o véu, mas está muito mais flexível. Tá? Depois de 2022, houve uma flexibilização muito maior. As mulheres podem dirigir sem véu, podem, se estiverem sozinhas nos seus carros, isso não é problema. Em Teherã, você vê nas universidades, nas ruas, muitas moças com o véu na metade da cabeça. Eu mesmo, o meu caía, eu não conseguia repor, e aí estava tudo muito bem, estava tudo muito fácil, não tem problema. Claro, nas cidades religiosas, não. Né? Você tem cidade de Qom, cidade de Mashhad, que são cidades... Mas, por exemplo, eu estava em Mashhad, uma cidade religiosa, e o meu chador, eu estava num santuário, ficou deslocado, né? Caía, mas a gente não sabe usar. E aí chegou uma pessoa, a guarda moral, uma mulher, falou alguma coisa comigo, eu fiz sinal que eu não entendi, e aí ela falou mais alguma coisa, sorriu e arrumou para mim. Acredito que ela estava me chamando a atenção para arrumar. Então, eles têm também esse cuidado. Em Teherã, você vê pessoas com ele aqui no pescoço, principalmente as mais jovens. E eu pensei, eu vou falar uma coisa que todas as estrangeiras, quando viajam para o Irã, falam, que a gente chega lá, né, quando entramos no espaço aéreo iraniano, eu vi um filme americano uma vez que dizia assim, né, que quando entrasse no espaço aéreo iraniano tinha que botar o hijab. Aí eu estava com o meu na bolsa, né, entrou no espaço aéreo iraniano, avisaram, daqui a 1 hora estamos aterrissando em Teherã, e eu olhei para o lado, não tinha ninguém de hijab. Tinha, inclusive, uma iraniana do meu lado, com quem eu fui conversando, né? E ela disse, não, só depois que a gente chegar no aeroporto. E aí ela me mostrou as fotos do hijab dela, fininho até aqui. E aí eu chego, desembarco com uma roupa preta, com um hijab preto, e aí depois, no dia seguinte, na universidade, eu vou de laranja, né? Eu comecei a ver que aí eu boto uma blusa laranja, e aí chega uma moça que uma professora da universidade que ia me acompanhar, ser minha intérprete, fala assim, você que é a brasileira. Eu falei, sou. Ela falou assim, eu logo identifiquei. Eu falei, por quê? Por causa da cor da sua roupa. Então, assim, aí eu falei, desculpa, né? Aí ela falou assim, não precisa pedir desculpas, não. É a sua cultura e a cultura nós respeitamos. Eu achei aquilo fabuloso, né? E aí eu fui conversando com as pessoas. Então, depois eu mantive com professoras universitárias, e elas diziam, então essa pessoa que estava comigo no avião, ela falou assim, a gente não quer deixar de usar, a gente só quer ter o direito de não usar quando der vontade. Né? E hoje o governo, eu vejo, nesse aspecto, sendo um pouco mais flexível. Né? Então, é um país que tem uma estrutura, né? E a gente vê o seguinte, a força que o Irã teve depois do ataque israelense. A população se uniu ao regime,
mostrou claramente, apesar de terem, né, Israel ter matado cientistas e alguns cabeças do poder, a própria estrutura iraniana não dá espaço para vácuo de poder. Então, o líder, né, Ayatollah Khamenei, se manteve, não havia, né, quem pudesse ser contra, quer dizer, poderia ser um momento de fragilidade, mas não, pelo que eu acompanhei de várias fontes, não só de fontes chapa branca, como a gente costuma dizer, mas ele saiu fortalecido. É claro que também teve uma repressão em cima daqueles que foram acusados de espionagem, porque nós sabemos como foi o ataque, tinha gente de dentro do território iraniano facilitando as coisas para Israel, né? Teve drone sendo lançado de território iraniano. Então, foi uma viagem muito legal, né? A hospitalidade e o carinho com os meus anfitriões, né? Certo. Bruno? Oi, eu vou tentar fazer a última aqui. Se a internet deixar, o mundo já está meio estourado. Consegue me ouvir? Consigo. Ah, então tá. Eu queria fazer uma pergunta mais do campo da estética ou da simbologia política. Você tem alguma interpretação de por quê ou como, qual foi o processo que a extrema-direita do Ocidente, em especial o sionismo religioso, o sionismo cristão, começa a incorporar símbolos do judaísmo? É pura curiosidade, mas isso você colocou o tema me chama muita atenção. Eles são ligados ao Velho Testamento, né? Como você. Oi, então, posso falar? Por gentileza. Bruno? Claro, Tá. Tati. Assim, né? Vamos lá. Vamos falar primeiro dos evangélicos, né? Eu não sou especialista na área, quero deixar isso bem claro, tá? Em primeiro lugar, não é minha especialidade analisar questões religiosas. Mas eles os evangélicos se baseiam, fazem uma leitura, né, também desse Velho Testamento, né, dessa ligação com essa Palestina né, ancestral, que aí eles dizem que é Israel. Então, eles incorporaram isso ao seu discurso, que acabou sendo manipulado pela extrema-direita cristã. Essa extrema-direita cristã, ela nasce nos Estados Unidos, eu não sei se vocês... Né, os Estados Unidos é um país puritano, me lembra muito, na década de 70, tinha um pregador, esqueci o nome dele agora, esse pregador, inclusive, ele teve no Brasil. Não, o Jim Jones era um outro, mas esse era um cara que ele, inclusive, ele teve no Brasil, eu era criança, ele teve no Maracanã. E ele foi, né? E aí a gente vê como é que surge esse grupo. Os evangélicos, eles normalmente, a sua origem, se concentravam em regiões mais carentes do país, da cidade, falando do Brasil, tá? Onde o Estado falhava. Então, eles tinham duas alternativas. Ou ia para o tráfico, ou ia para a igreja evangélica. Eu me lembro, eu estudei na PUC, e eu me lembro que eu tinha um professor de religião, porque na PUC nós somos obrigados a fazer matérias eletivas, né? E isso na década de 80. Eu tive um professor que dizia assim, qualquer um que abra uma igreja no interior do Brasil fica rico. Porque eles têm o dom da oratória, o poder de convencimento, e aí a gente começa a observar que isso acontecia nessas áreas mais carentes, onde o Estado falhava. Então, eles vão usar da mesma estratégia do tráfico, o tráfico vai usar a mesma estratégia deles, que é ocupar esse espaço, dar saúde, dar segurança e a ideologia da prosperidade. Acredite em Deus que você ganhará o reino dos céus. E eles acreditam. E aí isso cada vez mais acaba sendo instrumentalizado pela extrema-direita. Esse discurso começa a chegar cada vez mais na classe média, essa classe média, eu estou falando de Brasil, que ascende ao poder, que ascende aos bens de consumo com o governo Lula, e que hoje são seus piores inimigos, né? Então, não sei se eu te respondi, Bruno, porque, na realidade, assim, eu não domino
esse tema, né? Estou dando aqui uma de técnica de como é que é, comentarista de jogo de futebol Pitaco. no domingo à noite. Pitaco. Bom, a flotilha Somuda, ela relata explosões enquanto drones sobrevoam, né? A flotilha global Somuda relatou explosões e bloqueios de comunicação enquanto drones sobrevoam o local na manhã dessa quarta-feira, que nós aí é terça, né? Últimas, Bruno, alguma coisa? Bom. Vou tentar, se a internet deixar. Não queria agradecer a Muna. Oi, agora deu. Queria agradecer muito a nossa convidada e lembrar que a gente está acompanhando a ideia das sanções e a Agência Internacional de Atômica, de novo, sob quaisquer circunstâncias, exposição novamente para qualquer tipo de fiscalização, presença, ida, verificação, etc. Mas a posição de França, Alemanha e Reino Unido é a manutenção das sanções. Tá? Isso não é pouca coisa. Isto pode significar uma nova rodada de agressões, até agressões militares, já que o precedente foi aberto. Eu vou encerrando por aqui, agradecer a Muna, deixar as palavras finais com ela e pedir desculpas por essa internet. Não vou falar o palavrão aqui, mas já posso imaginar. Imagine o pior possível de um serviço oligopolizado que a gente tem que aturar em vários. Que horror. Muna, a gente agradece. Alguma consideração final? Eu quero agradecer, pena que a internet nos atrapalhou um pouco, né? Tanto o Mohamed de vez em quando também tinha dificuldade, não sei se eu tive esse problema, o Bruno também, lamento muito, mas a gente conseguiu, apesar da internet, né? Saber que algum drone israelense passou por cima aí de algum cabo aí, bombardeou para atrapalhar a gente. E estou à disposição, quando vocês quiserem, a qualquer momento, a gente estou à disposição para vocês conversar com vocês e agradeço novamente o convite. Muito obrigado, Muna. Muito agradável a sua entrevista, as suas explicações muito claras. Muito obrigado. Bom, obrigada. Essa edição do Oriente Médio Vista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também deixar um like no vídeo dessa transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix na tela. Lembrando que o Oriente Médio Revista está no Instagram. Nos siga, @Oriente Médio Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, Canal da Geopolítica e Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. E também aos sábados os canais Revista Fórum e GGN. O Oriente Médio Revista é uma realização do Instituto Cultura, Comunicação e Educação Popular e CEP. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Oi.